mais pra frente. Então tá. Porque eu convidei aqui o Chuasa pra me dar uma força como co-host e a gente e saber dessa história de avistamento, né? Eu queria, como você é um estudioso, quando a gente tem como a gente colocar na linha do tempo um ponto onde começou-se a se falar mais sobre avistamento, Sim. sobre OVNI. Quando começou isso? A gente ouve muito falar sobre o caso Roswell, que teve aquela comoção. Mas teve antes coisa disso, antes. teve o quê? Tem imagem 1, se quiser colocar a imagem Vamos lá, 1. imagem 1. Aí a gente já... Imagem. Vai aparecer ali? É, ele vai colocar lá. Ah, legal. De que época a gente tá falando? A gente tá falando de 33, né? Se olhar ali, ó, a gente tem sim Roswell lá em 47, né? Inclusive tem a foto ali clássica do Jesse Marcel segurando o que falam, né? Que mandaram ele segurar Balão um meteorológico. balão, né? Do projeto Mogul. Exato. E falam aí que a teoria seria que ele foi obrigado a segurar essa capa para poder justamente... Acobertar. Mas se a gente olhar ali na linha do tempo, né? A gente tem Magenta, né? Magenta. Magenta, Milão, Lombardo. Em Lombardia, na Itália, em 1933. Isso a gente sabe muito recentemente, foram liberados documentos do governo italiano e a família do Guglielmo Marconi. O Marconi é o inventor do rádio. Sei. Os cientistas mais famosos na época, junto com o Enrico Fermi, que é um dos pais do programa nuclear dos Estados Unidos. E O na paradoxo época... de Fermi? Exatamente. Esse mesmo cara? Onde estão eles, né? Exatamente. E nessa época era o Mussolini, tinha um regime fascista na Itália. E o Mussolini ele funda o que chama do Gabinete 33, que era o RS-33, que era para estudar, aí é o que estão falando, né, esses documentos, de um objeto desconhecido que caiu em Magenta, na Itália, em 33, tinha a forma de um sino, não era um disco, isso já é diferente, né, do que a gente costuma ver, né? Era a forma de um sino. Esse sino caiu em Magenta, eles recuperaram e eles fundaram o RS-33 para pesquisar esse material do que seria esse objeto, né? E aí falam que esse objeto seria algo de fora desse mundo. Isso a gente já não sabe, os documentos já não falam o que é. Mas o fato é que os documentos falam que o Marconi era o encarregado, por ele ser um cientista brilhante, tinha acabado de inventar o rádio, então estava em evidência. E o Fermi foi colocado junto com ele, o Fermi que era um dos pais do programa nuclear dos Estados Unidos. Inclusive, quando ele vai ganhar o Nobel, o Fermi foge do regime fascista, né? Aí ele aproveita que vai ganhar o Nobel e ele foge, nunca mais volta pra Itália e aparece nos Estados Unidos lá, ajudando no programa nuclear na década de 40. E isso no RS-33. E aí começam as quedas no Novo México, né? Então a gente acha que é Roswell, né? Não, mas antes vem em 45 San Antônio. E começa, coincidentemente, quem viu o filme Oppenheimer vai lembrar, né? Sim. Começam os testes nucleares ali, Trinity, né? Verdade. Então, que o Oppenheimer ajudou junto com o Fermi. O Fermi tava lá, parceiro do Oppenheimer, aparece ali no filme. O cara do paradoxo de Fermi. Exatamente. Onde estão eles, né? E aí em 45 acontece a primeira queda. Em 47, Roswell, que é a mais famosa. E é a mais famosa por quê? Porque a Força Aérea vai no jornal e admite tudo. Olha, caiu um disco voador. O quê? Tem em primeiro momento eles admitem? O Daily Roswell tem lá a Força Aérea com o nome do oficial. Caiu um disco voador, confirmamos. Por isso que causou esse burburinho todo. Acho que foi a maior cagada, né? Porque no primeiro momento eles realmente admitiram que caiu um disco voador lá, e depois eles voltaram atrás. No dia seguinte, não nos enganamos, peraí, foi mal entendido. Foi um balão. Como dá pra se enganar entre um disco voador e um Acho balão? que isso é o mais estranho, né? Porque na primeira vez que vocês falam do assunto, vocês falam que é um disco voador, por que voltaram atrás? Por quem foi que emitiu esse primeiro comunicado? Isso que deu esse boom todo, esse burburinho. E porque caiu numa zona que tinham várias pessoas ali, testemunhas, fazendeiros, militares, etc., que começaram a ser calados pelo governo por conta disso. Entendi. Mas o boom mesmo foi porque saiu no jornal. Saiu na rádio de Roswell, saiu no jornal, tem esse jornal de Roswell. Né? E aí depois, a Aztec no Novo México, essas seriam as 3 quedas, e coincidentemente com os testes nucleares. Isso que eu ia falar. Muito se fala que esses seres estariam aqui pela preocupação com esse começo dessa corrida nuclear. Sim. Com as bombas nucleares, eles já sabendo que isso poderia dar um problema mais pra frente, como deu, estariam aqui meio observando, ou aconselhando, ou fazendo algum outro tipo de mudança na nossa linha temporal. Você acredita nisso? O fato é que eles nunca interviram, né? Não? Teve lá as bombas no Japão. Nesse sentido, sim. Eles nunca interviram no nosso curso, né, das tragédias humanas. É que a gente não sabe o que poderia ter sido também, né? Às vezes poderia ter sido algo anterior a isso ou pior também, né? Não sei. É uma coisa que a gente sabe que eles parecem que são atraídos. Né? Ogivas, usinas nucleares, tem muito relato de objetos voando em torno dessas usinas e tal. E não é só nuclear, todo teste militar de nova tecnologia tem história. Inclusive eu vou falar que tem no Arquivo Nacional uma história no Brasil
em Gama, no destacamento de Gama da Força Aérea, aconteceu uma coisa muito bizarra, que pouca gente fala, e que tá documentado. E a gente sabe, então, que em 33 ainda não tinha bomba atômica, não tinha teste nuclear em 33. O que será que aconteceu lá? E a gente sabe que o regime fascista ali, Itália com a Alemanha, tinham várias tecnologias, estavam até muito à frente dos outros países, tanto que os outros países tiveram que se juntar para poder combatê-los, né? Na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Existia esse projeto de uma arma nuclear já, né, em curso. E tem toda a mística, né, de que Hitler era envolvido com o ocultismo, que tinha a questão dos discos voadores, e que ele teria contato. Que ele era obcecado, né? Obcecado nisso, com o Himalaia, com os monges, isso tudo. E realmente eles tinham tecnologia de ponta. Não que a gente saiba um disco voador, mas eles tinham primeiro caça-jato e outras Tem tecnologias. aquela história que os nazistas estavam querendo fazer uma nave em formato de sino. Isso, né? O sino nazista. Será que foi por Qual causa... que é a história? Eles tinham um projeto que não foi pra frente. Não sei se chegou a ser testado, mas a aerodinâmica dele era... Acharam desenhos? Tipo um projeto de uma nave em formato de sino. Pô, Será que foi inspirado por... Porque o Mussolini e o Hitler eram assim, né? Com certeza. Mas assim, provavelmente a hipótese mais aceita é que seria uma nova tecnologia que eles estavam testando, como tinham realmente tecnologias novas, e talvez esses seres, esses fenômenos foram lá ver, né? Mas você vê que hoje em dia a gente fala, não, isso aí é drone, mas isso está acontecendo desde 33. Não tinha drone em 33, né? Então o que seria isso, né? E tem uma coisa interessante também, que tem relatos históricos que vêm bem antes dessa época, por exemplo, em livros que as pessoas acabam colocando como aparições metafísicas, apareceu uma luz não sei aonde, está registrado. Aquela questão toda do eram deuses astronautas, né? Que tipo, tinha alguns fenômenos, algumas coisas que eles não sabiam explicar, e colocavam no colo dos deuses, de fenômenos paranormais, mas vai saber se não era alguma coisa semelhante também, porque até hoje a gente vê luzes por aí. Imagina alguém do século XVII, que não vai ter toda a bagagem científica que a gente tem pra falar Usa as referências da época, né? Usa a referência da época. Olha o sino que vocês falaram. Aí, ó. Olha aí. Cara, que bizarro. Aerodinâmica zero, né? Como é que como que voava o negócio desse? Aí você vê que as coisas começam a se encaixar. E a família do Marconi, além de ter os documentos, começou a falar também que realmente ele estava envolvido nesse projeto, que participou, não sabe o que se fez desse projeto, se realmente era uma nave extraterrestre, que era aquilo de outro mundo. Mas aí que vocês falaram de antes, né? Pegar um gancho no que você falou, Schwarza, tem a imagem 17, que é um evento de 1917, mundialmente famoso, e que pra mim a Igreja Católica se apropriou, que são os fenômenos de Fátima, que chama as aparições marianas. Dizem que o sol dançou. O sol dançando ali na frente dele. O que era esse sol dançando? Era uma esfera laranja, enorme, e que as pessoas conseguiam ver para essa esfera. E se você pegar esses relatos hoje em dia, na Amazônia, tem muitos casos, inclusive eu estava no Acre, as pessoas viram exatamente sóis lá, bailando de um lado para o outro e conseguiam ver, era um sol que não incomoda o seu olho. Sim. Né? E que eu pude já testemunhar também, que depois a gente vai ver uma coisa que eu te dei no presente inútil aí que tem a ver com isso. Tá. Uma coisa que você está falando também, Rony, que é muito bem abordado no Mundo Assombrado pelos Demônios, do Arthur Clarke. É do Arthur. Vê para mim, o Mundo